Sabe quando a gente recebe um e-mail de trabalho e fica pensando, tá, mas o que essa pessoa quer dizer com isso? Pois é, todo mundo já passou por essa situação. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um cara genial, o psicólogo de Harvard Steven Pinker, para finalmente desvendar o segredo de uma escrita clara e transformar qualquer texto confuso numa mensagem que vai direto ao ponto. Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Por que, afinal, tanta coisa que a gente lê parece uma corrida de obstáculos? Pode ser em e-mails, artigos, até em manuais de instrução. A sensação é que a gente está sempre tentando atravessar um pântano de jargões e frases que não acabam nunca. Muita gente acha que a resposta para essa pergunta está nessa charge aqui que o Pinker adora usar. É aquela ideia de que escrever mal é de propósito, sabe? Que as pessoas complicam as coisas para parecerem mais inteligentes, ou, quem sabe, para disfarçar que não tem lá muito o que dizer. Mas o Pinker vem e diz que o verdadeiro culpado é outro. Ele usa um princípio chamado navalha de Hannon, que é basicamente o seguinte: nunca ache que foi por maldade, se a incompetência já explica tudo. E aqui incompetência não é xingamento, tá? Não é que os escritores não saibam do que estão falando. Eles são incompetentes na arte de comunicar, porque simplesmente esquecem de pensar de onde o público deles está partindo. Isso nos leva diretamente ao grande vilão da nossa história. A causa principal da maioria dos problemas de comunicação. É um conceito tão poderoso que assim que a gente entende, a forma como escrevemos muda para sempre. E aqui está o pulo do gato. A maldição do conhecimento não é sobre o quanto a gente sabe. O problema é a nossa incapacidade de lembrar como era não saber aquilo. É como tentar ensinar um jogo super complexo para um amigo, mas esquecer de explicar o básico, tipo, o que é a bola. A gente simplesmente não consegue desligar esse conhecimento do nosso cérebro para se colocar no lugar da outra pessoa. O Pinker conta uma história ótima para ilustrar isso. Imagina a cena. Um biólogo super renomado sobe no palco do TED e, em literalmente 4 segundos, ele perde a atenção de todo mundo. Por quê? Porque ele começou a palestra falando como se estivesse com os colegas de laboratório, usando um monte de termos técnicos que ninguém ali entendia. O cara era um gênio, mas estava completamente cego para a perspectiva da plateia dele. E essa maldição aparece de várias formas no nosso dia a dia. São aquelas siglas de projeto que só a equipe entende, sabe? Palavras como sinergia ou otimização jogadas sem nenhuma explicação. Ideias vagas como alavancar os resultados. E talvez a mais perigosa de todas é simplesmente assumir que quem está lendo tem o mesmo contexto que a gente. Ok, entender o problema já é meio caminho andado. Mas como é que a gente quebra esse feitiço? A primeira chave é quase um exercício de escapismo. A gente precisa literalmente conseguir fugir da nossa própria cabeça. O Pinker sugere 2 coisas bem práticas. Primeiro, um esforço consciente de empatia. Tentar adivinhar onde o leitor pode se perder. Mas, como a própria maldição nos impede de ver nossos erros, o segundo passo é o mais importante. Mostre o que você escreveu para uma pessoa de verdade, alguém que não viva dentro da sua bolha de conhecimento. E esse exemplo pessoal dele é perfeito. Pinker não pedia para a mãe dele ler seus textos por ela ser uma pessoa pouco sofisticada, como alguns acadêmicos gostam de dizer. Muito pelo contrário. Ela era super inteligente. O ponto-chave é que ela não era uma especialista na área dele. É esse tipo de olhar de fora que mostra onde estão os nossos pontos cegos. Beleza. Depois que a gente consegue sair da nossa própria cabeça, o próximo passo é entrar na mente de quem vai ler. E a segunda chave para isso é muito poderosa. Não apenas conte as coisas, faça o leitor ver. O Pinker, que passou anos estudando como a visão humana funciona, lembra a gente que as palavras não são o objetivo final, elas são só uma ferramenta para a gente passar ideias. E o nosso cérebro adora processar essas ideias de um jeito concreto, visual. Uma boa escrita não é só lida, ela é sentida. Ela faz com que a pessoa veja o que está sendo dito. Olha só a diferença absurda entre esses 2 exemplos. A frase da esquerda é super abstrata, acadêmica e, vamos ser sinceros, bem sem graça. Nível do estímulo, intensidade da reação. Agora, olha da direita. Crianças olham por mais tempo para um coelho do que para um caminhão. Dá para visualizar cena na hora. Uma frase apenas informa, a outra comunica. A regra de ouro é, sempre que der, troque o abstrato pelo concreto. Uma técnica ótima para fazer isso é o que a gente pode chamar de dança do exemplo. Funciona assim. Você começa com uma ideia geral, uma abstração.
Tipo, a maldição do conhecimento é um problema universal. Ok, isso é vago. Então você imediatamente aterriza essa ideia com um exemplo concreto, como aquele biólogo do TED que perdeu a plateia em 4 segundos. Pronto, o exemplo torna a ideia geral real, fácil de entender e de lembrar. Então, depois de sair da nossa cabeça e fazer o leitor ver as coisas, falta só o toque final. A nossa terceira e última chave é um princípio que melhora tudo que a gente fez até agora, deixando a escrita não só clara, mas também muito mais forte. Essa citação clássica que o Pinker usa diz tudo. Ser direto e conciso não é só para economizar espaço, gente. Tem a ver com clareza, com impacto e até com inteligência. A brevidade força o nosso pensamento a ser mais nítido, mais afiado. Essa regra de um manual de escrita super famoso era tão importante que o autor repetiu 3 vezes. É quase um mantra para quem escreve. Cada palavra no texto tem que ter um motivo para estar ali. Se ela não está fazendo um trabalho importante, pode cortar sem dom. E aqui está a prova de que isso funciona na prática. O Pinker conta que, quando ele precisava escrever para jornais com um limite de palavras, o simples ato de cortar o excesso parecia fazer uma mágica que melhorava o texto. Ou seja, a restrição não é inimiga. Na verdade, ela é a nossa melhor editora, porque nos força a encontrar o jeito mais potente de dizer alguma coisa. E para fechar, fica aqui um desafio. Na próxima vez que for escrever qualquer coisa, pode ser uma mensagem no trabalho, um post, uma apresentação, pare e se faça essa pergunta. Aplicar só essa regrinha já pode transformar a sua comunicação. Qual palavra ali está só ocupando espaço e diluindo a mensagem? Encontre essa palavra e delete.